Olá, eu tenho tanta coisa para falar que eu só peço que realmente o Espírito Santo me oriente. Coisas novas, abordagens novas, e que, bem no fundo, eu me sinto assim, amedrontada. Porque são coisas que ninguém falou até hoje e que eu me coloco como um alto-falante de Jesus. São palavras dele e eu não posso ter medo, apesar da minha fraqueza. Há 2 anos, em 2020, surgiu aí um noticiário de um rei da Inglaterra, que não sei o quê. Eu acredito que alguns já ainda lembram disso. E eu entrei nessa onda de achar que era verdade, que coisas humanas. E Jesus passou algumas mensagens há 2 anos. Uma delas eu postei ontem. Tá. E a coisa adormeceu e foi descoberto que era tudo uma bobagem tremenda e que esse fulano de rei não tinha nada. E adormeceu a ideia. Mas através de um comentário no canal, dizendo que, enfim, quando eu mencionei esse rei, houve uma grande decepção e aquilo entrou como uma faca. Eu disse, realmente, como que Jesus permitiu que eu chegasse a acreditar num ser humano? E eu me penitenciei. Eu caí, me prostrei, eu digo, Jesus, me mostra a verdade. Foi erro meu? O que acontece? Quando mencionou o rei, e eu imaginando aquele bendito. E eu realmente fiquei muito, assim, angustiada. E então, no domingo, dia 9 de outubro de 2022, Jesus, com toda a bondade, veio explicar e tirar aquela angústia do meu coração. Quem é esse rei que eu acreditei ser aquela bobagem lá? Bem, então ele veio e colocou os pontos nos is e abriu um leque de ideias novas, tanto que eu, não contente com a mensagem que eu vou ler do dia 9, eu pedi com clemência que ele me desse a confirmação no dia 10.
E não contente com isso, com medo, eu pedi mais uma confirmação no dia 11, dia de hoje. Jesus é muito misericordioso comigo. E não só isso, como eu pedi uma confirmação na Bíblia. Eu disse, Jesus, o que eu vou dizer é tão sério que eu tenho que ter essa convicção absoluta. E ele me entende perfeitamente. O meu nada, a minha pequenez, a minha limitação. Então, no dia 9, ele começou a fazer uma explicação, o que é essa coisa de rei. E ele diz o seguinte: a instância na qual chegastes deverá trazer à tona realidades abafadas num passado não tão remoto. A dinastia do Brasil representa algo de suma importância aos planos divinos. Não tinha ligação nenhuma com esse assunto. Sois a nação escolhida desde sua descoberta e idealizada como grande salvaguarda do cristianismo derrotado em outras partes do mundo. Ficaste apreensiva, filha, com aquele comentário maldoso que te fez despertar para um assunto anteriormente abordado de forma ambígua. Isso há 2 anos atrás. Tudo tem um propósito maior. E aquele fato, o falso rei da Inglaterra, trouxe à tona algo ilógico aos tempos de hoje. Não te esqueças, filha, que estamos às portas de um novo ciclo. A transformação que fará surgir uma nova civilização, a transformação que fará surgir uma nova civilização. E como profeta dos últimos tempos, foste sendo elucidada aos poucos, de forma a não sofreres maiores confrontos. Sabes disso? Ou seja, em 2020, uma luzinha surgiu, mas para evitar maiores confrontos, Jesus deixou passar. Nenhuma fórmula conhecida de governo poderá persistir nos novos tempos. Nenhum. Democracia, sociologia, tirania, enfim, socialismo. Nenhuma fórmula conhecida de governo poderá persistir nos novos tempos. A deturpação mundial, totalmente corrompida nesses milênios, a deturpação está fadada a desaparecer. Deixa eu corrigir aqui. Tudo ruirá. Todos os planejamentos e tudo ruirá. Nada do que foi
tentado implantar, nem o governo global, com mirabolantes projetos da altíssima tecnologia, sobreviverá ao que, desde a eternidade, foi programado para essa mudança de ciclo. Novos céus, novas terras. Nada. A prepotência e a arrogância humana será definitivamente destroçada a nível global. Pois aí está o golpe fatal da ira divina em seus acordes finais. É a reação, né? Que estamos aguardando, esse basta de Deus. Aí está o golpe fatal em seus acordes finais. Segredos ocultados no magnânimo planejamento celestial, na derrocada de toda a subversão do mundo sem Deus. Nada pode continuar a ser. Esse mundo não é do outro lado sem Deus. É de Deus, criação dele, o Criador de todas as coisas. Portanto, novas regras serão impostas aos eleitos para o recomeço do mundo. Mensagens anteriores já vos revelava a presença de um rei eleito, por nós e moldado a ser o governante imperial do que restar da humanidade. Então, realmente haverá um rei humano, terreno, eleito. A concepção limitada e distorcida de reinado, como esses reinados aí, não tem nada a ver, cujos exemplos deixados nos últimos séculos abre um ponto de interrogação em milhões e milhões. Como? Será um reinado assim como o da rainha da Inglaterra? Não. Abre um ponto de interrogação. O que seria este reinado? De que forma? O que a gente conhece de reinado não diz nada. Até agora, nada que se possa assemelhar aos reinados terrenos daria uma noção do que será o reinado celeste, que vem do alto, alguém eleito. Porque, na verdade, eu sou o rei. Evidente. Eu sou o rei. Porém, humanamente representado por alguém totalmente espiritualizado e apto a exercer seus deveres com o povo e principalmente comigo, Jesus Cristo. Será meu reinado
implantado exatamente conforme planejamos para esta geração iniciada na implantação de Israel. Vocês estão lembrados de revelações interiores? Que tudo começou, essa geração, com a implantação de Israel, em 1948, década de 50, né? Falando de Israel, possuem projetos de poder humano, confrontando com o poder divino. Eles têm um projeto de poder para Israel, assim, que vai de encontro ao poder divino, Reinado que argumentam ser herança de um povo eleito, porém, que foi destronado ao terem crucificado o Filho de Deus. Perderam essa herança, essa significância no reino de Deus. Possuem projetos de... já falei. Em sua soberba descomunal, ainda esperam reconstruir o que imaginam ser o grande reino de Israel. Pobres criaturas, dementes em sua cegueira, cairão por terra, esmagados por seus oprimidos. Logo pensei nos palestinos, né? Serão esmagados por seus oprimidos e desafetos pelo mundo inteiro. Olha a frase que termina a mensagem. Israel sumirá do mapa. Pai, Filho, Espírito Santo.